No vídeo de hoje vamos falar sobre um livro super interessante que eu acabei lendo no final do ano passado e eu estava esperando para gravar esse vídeo, não sei porquê, mas enfim, hoje o vídeo vai ao ar e o livro, como você já deve ter visto aí na thumb, no título, é O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Se você não conhece ele, procure conhecer lá no Bibotalk. Cara, é legal. A ideia desse vídeo hoje é comentar com algumas coisas que eu achei mais relevante e, claro, discutir um pouquinho nessa área teológica da coisa, dando alguns comentários. A ideia não dá tanto spoiler, mas o próprio título, na verdade, ele já dá esse spoiler. Ele é um título bem provocativo, né? O Deus que destrói sonhos. Enquanto a gente vive numa geração onde a gente escuta muito, porque Deus vai realizar o seu sonho, coloque o seu sonho nas mãos de Deus. E vem um título dessa forma, vem um livro dessa forma, falando assim, Deus que destrói sonhos, que Deus é esse? Né? Eu achei bem provocativa a maneira como o Rodrigo Bibo trouxe isso. E estamos aqui para comentar, para a gente crescer em graça através disso. Ele começa o livro escrevendo assim, a pergunta central dessa obra é: estamos dispostos a seguir Cristo mesmo quando Ele, para o cumprimento dos seus misteriosos e incompreensíveis propósitos eternos, implode nossos planos, estilhaça nossos sonhos, vira ao avesso nossas ambições e nos diz que não, pois minha graça lhe é suficiente? Em dias como os atuais, muitos enxergam o Criador de todas as coisas como um incansável concessor de mimos. Em outro momento do livro, ele já começa nos provocando lá no primeiro capítulo, falando sobre a fábrica de sonhos ou a teologia da Xuxa. Ele vai falar assim, ó: quando criança, cinema para mim se resumia em Xuxa e os Trapalhões. No final de Lua de Cristal, a rainha dos baixinhos conta a música tema do filme. Numa parte, ela diz: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? Eu sei que essa música é uma música infantil, né? A Xuxa trouxe ali numa questão, né, para as crianças. Mas é muito perigoso quando a gente leva isso realmente ao pé da letra, porque a gente acha que realmente, o cara lá de cima vai me dar tudo que eu quiser, né? E aí a gente se pergunta, cara, mas e se Deus não me der? Ele deixa de ser Deus? Ele deixa de ser bom? Não. E é justamente essa provocação que o Rodrigo vai trazer durante o livro todo, basicamente. Mas eu quero chamar a atenção para algumas citações que eu deixei marcado aqui, que ele vai falar sobre a questão de ter um coração voltado para Deus, ou para Jesus no caso, de ser um discípulo verdadeiro de Cristo. E ele vai falar assim, ó: existe dois tipos de seguidores de Jesus: os discípulos e a multidão. Como um se distingue do outro? Simples. Os discípulos estão submetidos à disciplina cristã, enquanto a multidão só se encanta com suas palavras e busca seus milagres. Ou seja, aqui ele já nos faz refletir, né? Cara, eu estou sendo realmente um discípulo verdadeiro de Cristo, eu estou seguindo a multidão. Porque o tempo todo a gente acompanha na Bíblia que Jesus ele está cercado por várias pessoas estão ali procurando milagres e vendo as maravilhas que Jesus está fazendo, mas quem que são os discípulos realmente? Aqueles caras que sentam à mesa com ele. Somente 12. E aí a gente começa a se perguntar: que tipo de seguidor eu estou sendo de Cristo? Eu estou sendo um discípulo ou estou sendo multidão? E aí tem umas outras reflexões que ele traz aqui, ó. Ele fala assim, ó: a cruz está tão incrustada em nossa cultura que na maioria das vezes perdemos de vista o real significado dela. Enquanto os discípulos tinham em mente um projeto de conquista e poder, um caminho em direção ao trono, Jesus estava falando de rendição e serviço, de caminhar em direção à morte, de carregar um símbolo de vergonha e dor. Né, o tempo todo a gente vê realmente a cruz como um símbolo cristão, e ele continua sendo, ele sempre vai ser, mas a gente acostuma tanto de uma forma que se fala assim, beleza, a cruz, e a gente esquece do real significado dele. E aí mais pra frente ele vai falar sobre um jovem rico, e Jesus ele vai ter aquela famosa passagem que ele fala que ele quer ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. Mas então lá Jesus vai falar para o jovem rico. O jovem rico tinha boas intenções, era obediente à lei e admirava Cristo, mas não quis largar seus sonhos e projetos. De alguma forma, ele queria encaixar Jesus dentro do seu esquema de vida. Ele queria que Jesus o seguisse e não ser um seguidor de Jesus.
Discípulos cristãos são os que se desprendem ou vivem tentando de suas vontades e seus anseios para se submeterem assim à mensagem de Jesus. O caminho do discipulado é um compromisso com Cristo e sua obra. Com essas passagens, a gente consegue conversar e entender algumas coisas, né? O Deus que destrói sonhos. Hoje, nesse mundo que a gente vê que, porque Cristo vai dar realmente as coisas, as bênçãos financeiras. A gente já falou um pouquinho disso neste canal, mas eu quis trazer com essa visão desse livro, porque realmente quando eu li no final do ano passado, ele mexeu bastante comigo, para ser bem sincero. Porque a verdade é que todo mundo tem sonho. Todo ser humano deve sonhar. O que faz você sair da cama, por exemplo? Qual que é o teu propósito maior? Claro, a gente sabe que existe um propósito universal para todos, que é pregar a palavra de Deus. Isso Cristo nos coloca a partir do momento ali que em Marcos ele fala sobre, né? Deixo com vocês o meu espírito, mas vão e façam discípulos entre todas as nações. Ou seja, existe um propósito universal para isso. Mas, quais são os sonhos que a gente quer conquistar? E realmente, quando a gente para pensar em sonhos, a gente sempre busca essa questão material das coisas. E muitas vezes o que Deus quer da gente não é necessariamente as questões materiais. Pode ser que sim, mas pode ser que não. A gente precisa começar a entender quais são os planos de Deus para as nossas vidas, qual que é o sonho de Deus para as nossas vidas. Em algum outro momento aqui do livro, eu não vou lembrar qual porque eu não deixei marcado para falar agora, mas ele vai falar alguma coisa sobre que existe muitas pregações, porque Deus quer te exaltar, porque Deus quer te levar a lugares longes, porque Deus quer fazer tal coisa. E aí ele faz o seguinte questionamento: e vai que Deus quer que você seja o Zé da esquina somente? Você não vai ser o Zé da esquina porque você quer que a tua ambição prevaleça em relação aos sonhos de Deus para a tua vida? Essa frase me pegou muito. E ela faz com que a gente realmente pare de... Não que pare de ser ambicioso, porque acho que Deus, ele é um Deus grande, ele é um Deus maravilhoso, mas ao mesmo tempo a gente se questiona e fala assim: Deus, qual que é o seu plano para mim? Qual que é o seu sonho para mim? Então a reflexão de hoje é realmente entender principalmente essa questão dos dois tipos de seguidores de Jesus, os discípulos e a multidão. Qual que a gente está sendo? A gente está realmente tendo uma vida reverente a Cristo, seguindo os passos dele, sendo um discípulo de Jesus verdadeiramente, ou a gente está somente sendo a multidão, um simpatizante com Cristo? Cristo é legal, Cristo é massa, é legal ver as obras e os milagres dele acontecendo, mas eu só quero realmente os milagres. Eu só me encanto com as palavras dele. Porque amar o mundo é muito maneiro. Nossa, é isso, good vibes, Jesus good vibes. Ou realmente eu quero tomar minha cruz e seguir este caminho com Jesus e ser realmente parecido com ele dia após dia. Esse vídeo é mais uma provocação e um incentivo a vocês lerem este livro. É uma indicação. Porque é um livro que realmente vai mexer com o nosso ego, vai mexer com aquilo que a gente acredita de mundo, acredita em sonhos, acredita no mundo capitalista que a gente vive, onde a gente é rodeado o tempo todo, bombardeado por publicidades, por coisas que você precisa consumir isso, você precisa consumir aquilo. E qual que é realmente a essência de Cristo? Qual que é realmente a essência daquilo que Jesus quer que a gente viva? Então fica aí a indicação para vocês lerem esse livro. Se você já leu, deixa nos comentários o que você achou, o que você já aprendeu com esse livro também. E curte esse vídeo, compartilha com as pessoas e até a próxima.